Você é o que ecoa. Energia. Vibrações positivas para você e para sua família. Aqui, Alcide Filho. Esta é a Meio Norte, uma rede regional de televisão do Norte e Nordeste do Brasil. Você nos acessa onde estiver através do portal meionorte.com e nos assiste pela internet. Também pelo Meio Norte Mais no canal do YouTube. Vê e revê as matérias de destaque da nossa programação. Eu quero agradecer a sua audiência. Obrigado pela companhia. Isto é incrível. O que é destaque tá no meio. Curiosidade olímpica. Movimento Salve Zoobotânico. É importante que a população saiba o que está por trás do Parque Zoobotânico, né? Os animais, eles não são capturados na natureza e colocados lá à força. Lá não é um local de prisão, lá é um local de preservação e conservação de espécies, né? Principalmente daquelas ameaçadas de extinção. Sobe o som com Luna Cronenberg. E aí, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou a Luna Cronenberg e hoje eu tô aqui mais um domingo com vocês para contar sobre as novidades do mundo internacional e nacional para vocês. Pro Piauí na estrada. Bom, aqui em Caldeirão Grande, que é conhecida por esses parques eólicos aqui que existem, acompanhando a entrega de obras de pavimentação poliédrica, mais de 5 mil metros quadrados sendo entregues hoje. Será pior 2022. O mundo dos aventureiros não tem porta nem janela.
Por que não é fácil ser pai? Mas eu acho que a grande questão é justamente buscar as intersecções, o ponto de equilíbrio onde todo mundo possa se ver, ou seja, ver a si, mas ao ver a si, enxergar o outro também. Caravana Turismo Nordeste, Maranhão. Oferecimento Embratur. Que lugar é esse onde é possível observar em um curto espaço o contraste da Serra de Mata Úmida e da Caatinga de vegetação rasteira e seca? O Nordeste, tão conhecido por suas praias, no Parque Nacional de Ubajara é possível apreciar um cenário totalmente diferente, no meio da Mata Atlântica, com muitos animais silvestres, grutas, mirantes e muitas cachoeiras. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Sobe o som, Luna Cronenberg. É com você, Luna! Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Luna Cronenberg e hoje eu estou aqui mais um domingo com vocês para contar sobre as novidades do mundo internacional e nacional para vocês. Pablo Vittar, Anitta, Isa e Gloria Groove, porque o pop está exaltando as origens na pandemia. O olhar de artistas pop ficou mais voltado para o passado e para as origens durante a pandemia. Basta reparar nos últimos lançamentos de Pablo Vittar, Anitta, Isa e Gloria Groove. Nas músicas, as cantoras exaltam, em letras e ritmos, memórias dos lugares onde cresceram, como Santa Isabel do Pará, a Zona Norte do Rio de Janeiro ou a Zona Leste de São Paulo. Novo documentário marca 10 anos da morte de Amy Winehouse com material inédito. Família e amigos de Amy Winehouse relembram a vida da cantora. Relatos angustiantes sobre sua fama internacional e a luta contra o vício. Narrado pela mãe, o filme apresenta imagens caseiras, fotos de famílias, entrevista com amigos próximos que relembram os momentos mais felizes, mas também os sombrios da cantora 6 vezes vencedora do Grammy. A produção lançou agora, na sexta-feira, dia 23, o dia exato em que se completa 10 anos da morte da cantora por intoxicação alcoólica. Amy lutou contra problemas com bebidas e drogas durante grande parte de sua carreira e morreu aos 27 anos, em casa, no norte de Londres. Esses foram os destaques da semana. Espero você no próximo domingo para mais novidades e até a próxima. Por que não é fácil ser pai? A chegada desse vírus deixou o país parado. Porém, o Nordeste fez o que muitos têm notado:
mostrando que a ciência tem seu valor estimado. A sua organização de Força Cabra da Peste fez a maior diferença do litoral ao oeste, pois já estavam organizados pelo Consórcio Nordeste. O Nordeste foi a força, com a solidariedade, uma nação que tem fé e muita capacidade, mostrando que a empatia muda nossa humanidade. Cada vida que se foi, do adulto a uma criança, tem importância demais. Toda vida tem bonança e ela, acima de tudo, fazendo da vida o escudo. Essa é a nossa esperança. O Piauí foi o líder na busca pela vacina, trabalhando em parceria, sempre com a medicina, garantiu o atendimento e em todos ficou atento no intuito de salvar vidas, acolheu com irmandade e muita, muita humildade essas vidas acolhidas. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Caravana Turismo Nordeste, Maranhão. Oferecimento Embratur. Que lugar é esse onde é possível observar em um curto espaço o contraste da Serra de Mata Úmida e da Caatinga de vegetação rasteira e seca? O Nordeste, tão conhecido por suas praias, no Parque Nacional de Ubajara é possível apreciar um cenário totalmente diferente. No meio da Mata Atlântica, com muitos animais silvestres, grutas, mirantes e muitas cachoeiras. Além da caverna, né, da Gruta de Ubajara, que deu nome ao parque, deu nome à cidade, nós temos aqui mirantes, né, como esse mirante do Pendurado, temos mirante do Cafundó, mirante de Gameleira, temos cachoeiras belíssimas, cachoeira do Cafundó, cachoeira do Gavião, que são abertas à visitação, as pessoas podem fazer uma trilha, tomar um banho de cachoeira, e além de curtir um pouco essa nossa biodiversidade. As belezas naturais do parque, que fica entre os municípios de Ubajara, Tianguá e Fleixeirinhas, contam a história do lugar que era habitado por índios e hoje desperta o espírito aventureiro do turista. Nossa busca era o banho de cachoeira, até porque fala-se muito de energia, né? Que a cachoeira tem uma energia diferente. Encontramos até um turista que veio da Alemanha. Eu tenho ouvia aqui muito bonita. Muito bonito, né? Muito plantas, macacos. Sim, em natura natural.
O local, que preserva 3 biomas e incentiva o turismo ecológico, faz convite para as trilhas guiadas. Agora nós estamos preparados para fazer uma das trilhas do Parque de Ubajara. Olha só as opções que nós temos. Vamos fazer essa daqui, Cachoeira do Cafundó, são 3 quilômetros. O nível de dificuldade é fácil, mas nós vamos suar um pouquinho até chegar lá. Entre as árvores, encontramos macacos prego. É a espécie predominante na área. A maior trilha é a do Araticum, de 7 quilômetros, que dá acesso à maior caverna do estado. É a Gruta de Ubajara. Quem não quiser encarar o percurso a pé, pode ir até a Gruta de Bondinho, que será reinaugurado agora. Mas só tem um requisito: tem que gostar de emoção, porque a descida é de 500 metros. Ao total, são 11 cavernas, mas só esta é aberta à visitação. As rochas, que ganham formas inusitadas, nos fazem viajar no tempo e na imaginação. Dispostos a oferecer atrativos aos visitantes, as cidades da Serra, Viçosa, Tianguá, Ubajara, São Benedito e Guaraciaba se juntaram para apresentar a rota turística Mirantes da Ibiapaba, em conjunto com empresários dos setores hoteleiro e de restaurantes. Nós estamos no meio da Serra da Ibiapaba, no Ceará, na cidade de Tianguá. Olha só a belezura que é essa região de serra. Apesar dos 31 graus, nesse horário são 14 horas, as temperaturas nessa região serrana são bem amenas, chegando até aos 16 graus, principalmente no início da manhã e à noite. Afinal, nós estamos a 720 metros de altitude. Os parques ecológicos privados, como o Sítio do Bosco, são atraentes para quem gosta de acampar ou se hospedar em chalés no meio da natureza, mas que também nunca deixa a preservação de lado. A gente está aqui para quê? Para mitificar esses mitos e fazer com que as pessoas veem uma cobra e não vá matar simplesmente por um fato de ser uma cobra, e sim, eu vou seguir meu caminho e vou deixar ela lá. O cenário é tão lindo que inspira a realização de sonhos. Aqui é um local preferido e é o local que eu quero casar. Já disse até pro namorado. Crato e Quixadá são outras opções para quem busca uma viagem nesse mesmo estilo, com a prática de esportes ao ar livre. Do ar para o mar, a brisa que chega ao Parque Nacional de Jericoacoara ajuda a esculpir o cenário perfeito entre dunas e lagoas naturais, praias e serrotes. Jijoca, Preá, Cruz e Camucim são os municípios que compõem o parque de 8.852 hectares, completamente natural. Nada pode ser modificado pela ação humana. É proibido subir nas dunas de carro e não tem calçamento ou asfalto. Por isso, o acesso é difícil. São dezenas de caminhos, mas só com um guia credenciado é possível fazer os passeios sem nenhum contratempo. Eu faço isso aqui porque eu amo. Eu venho em pessoas de outros países, do Brasil mesmo, daqui, e é isso que me cativa. Um lugar perfeito em qualquer estação. O nome é autoexplicativo. A Lagoa do Paraíso, como vocês podem observar, expressa o sentimento de todos que visitam Jeri. Jeri foi a cidade que mais chamou a nossa atenção nesse roteiro. A gente gostaria de tentar sair um pouco de São Paulo e ver como que é a vida em outro lugar. Foi pensando em sair dessa vida agitada que Tabata Queiroz se mudou de Brasília para Jeri, onde é possível se balançar numa rede dentro de uma lagoa com água cristalina. Eu vim aqui como turista e aí gostei da cidade, do estilo de vida, fiz amigos aqui e aí decidi mudar a qualidade de vida aqui. Também com água límpida, o buraco azul revela nos 6 metros de profundidade como a natureza pode surpreender. E quando a ação do mar, o tempo e o vento se encarregam de esculpir uma obra-prima.
Depois de 40 minutos de caminhada entre rochas, estar na Pedra Furada nos faz esquecer do cansaço. O sol está se pondo e o espetáculo aqui é da natureza. Uma grande quantidade de pessoas esperam na praia o sol se pôr e se encaixar exatamente na Pedra Furada. O Pôr do Sol de Jeri é icônico, único, de todas as praias que eu já visitei, então é imperdível, não tinha como não vir. O carioca Clides Elazo retorna depois de 15 anos à pequena vila de 12 ruas e 3 mil habitantes e que recebe mais de 100 mil pessoas por mês na alta temporada. E diria que hoje é uma surpresa muito especial estar linkado nessa natureza e com esse conforto, com gastronomia, com as lojas, com diversão. Tem gente que chegou para competir e não quis ir embora. E lá se vão 13 anos. E aqui é o melhor lugar do mundo para o kite. É muito procurado pelos estrangeiros, pelos turistas brasileiros. E é evento quase todo ano. No litoral leste, outras praias chamam a atenção pelas diferentes características. Cercadas por falésias de até 30 metros, Morro Branco em Beberibe e Canoa Quebrada em Aracati são conhecidas pelas diferentes colorações de areia usadas para silicografia. Dos 573 quilômetros de extensão do litoral do Ceará, 8 são na Praia do Futuro. É a mais visitada da capital Fortaleza, não só pela estrutura com dezenas de barracas, mas também, principalmente, por quem quer banhar de mar. Encontramos pessoas do Rio, São Paulo, Curitiba e Bahia. Aqui é muito gostoso, né? Tem um clima muito agradável. A gente queria fugir do frio de São Paulo, né? Aí a gente veio pra cá. É uma energia positiva boa, né? Quem pensa que Fortaleza só tem praia está enganado. Além desse ventinho gostoso, sol e mar, a capital do Ceará também respira cultura. Nós estamos no final da praia de Iracema e ao redor um complexo cultural que envolve museus, teatros, cinemas e biblioteca. O lugar, que tem nome de uma figura histórica do estado que lutou contra a escravidão, abriga os museus da cultura cearense e o de arte contemporânea, o planetário, Teatro Dragão do Mar e o cinema, que voltou com 30% da capacidade. O cearense é um povo muito criativo, né? Que a gente brinca dizendo que tira leite das pedras. E nessa criatividade é a matéria-prima para a arte. Além dos equipamentos culturais na capital, né, nós temos também a Vila da Música, no Cariri. Estamos inaugurando agora o Mirante de Caldas, que é um teleférico, lá na Chapada do Araripe. Temos equipamentos no Sertão. No coração da cidade, o Cine Teatro São Luís é o único de Fortaleza. Ele foi inaugurado há 63 anos, mas em 2014 passou por uma restauração e foi reinaugurado em 2015 como cinema e teatro. Além de ser um dos raros estabelecimentos de rua do país nessa modalidade, apresenta preços acessíveis e impressiona, sobretudo, porque apresenta a mesma estrutura, incluindo, claro, a arquitetura. Por mês na autoestação, mais de 400 mil pessoas do Brasil afora vêm para o Ceará desfrutar de todas essas belezas e de outro tipo de turismo, o religioso. As cidades de Juazeiro do Norte e Canindé são as mais procuradas pelos fiéis que vêm de todas as regiões. Privilegiado pela natureza, o terceiro estado mais rico do Nordeste soube desfrutar do que foi lhe dado. Quem desvenda a Terra da Luz, como denominou o jornalista José do Patrocínio, certamente descobrirá novos encantos. Por que não é fácil ser pai?
desentendimento, mas eu digo que a grande questão nossa enquanto profissionais de saúde mental, né, psicologia, mas não só psicologia, eu acho que múltiplas ciências aqui tentando buscar isso, antropologia, sociologia, juntos, todos nós, né? Tentar mostrar para as pessoas essa busca para a qualidade de vida. E qualidade de vida não está em grandes coisas, está em pequenas coisas mesmo. Uma delas, que é justamente falar para esse homem. Né? Quando eu falo esse homem, também é a construção, não é o homem, o gênero. Né? Para esse homem, mas principalmente o homem mesmo. Né? A gente está falando bastante sobre feminismo, lugar de fala, negros e etc. Né? Indígenas, GLBTQI+. Então, todo mundo, a gente está num uníssono, numa única só voz, tentando falar sobre busca de direitos, busca de igualdade, busca de respeito, busca de lugar de fala também, né? Onde cada um tem que exercer o seu lugar de fala também. Mas eu acho que a grande questão é justamente buscar as intersecções, o ponto de equilíbrio onde todo mundo possa se ver, ou seja, ver a si, mas ao ver a si, enxergar o outro também. Se colocar no lugar do outro também. Então, eu acho que uma das grandes buscas nossas vai ser falar sobre vulnerabilidades, empatia, compaixão, humanidade compartilhada também. Na verdade, esses termos que eu falei agora, gentileza, humanidade compartilhada, autocompaixão, compaixão, empatia, são termos que a gente fala muito hoje em dia dentro de uma ciência também, que é do Mindfulness, né? Que seria uma tradução mais ou menos de uma atenção plena, seria de estar focado no momento presente. Né? Então, traduzindo, seria estar no momento presente. Porque nós, por estarmos no mundo super moderno, onde as telas ganhou espaço na nossa vida, hoje em dia eu posso estar sozinho e ter milhões de pessoas ao meu redor, lá, fazendo selfies ou vídeos e interagindo com as pessoas, sorrindo para as pessoas, mas dentro de casa eu posso estar triste. Eu posso estar só exercendo mais posso estar sendo um personagem para as pessoas, mas e para mim? O que é importante para mim? O que eu faço com isso? Né? Então, essa paternidade diz muito respeito também sobre isso, sobre esses lugares que a gente pode falar, esses lugares que nós podemos exercer, né? Estando ali, né? Exercendo nosso papel como nós somos, né? Deixando extravasar ou lidando melhor com nossas vulnerabilidades, né? E vendo que existe toda uma quantidade de pessoas ao nosso redor que nós precisamos também enxergar. Vemos a nós mesmos, mas também enxergando ao outro ali e dessa maneira mantendo esse diálogo saudável também nesse processo. É um processo, na verdade. Pro Piauí na estrada. Bom, aqui em Caldeirão Grande, que é conhecida por esses parques eólicos aqui que existem, acompanhando a entrega de obras de pavimentação poliédrica, mais de 5 mil metros quadrados sendo entregues hoje e mais de 18 mil metros quadrados sendo iniciados aqui de pavimentação poliédrica. Marcolândia também estivemos anunciando obras de pavimentação asfáltica, visitando obras de pavimentação poliédrica e anunciando também a Adutora do Sudeste, que é uma obra que contempla também o município de Marcolândia, que fica todo ele na serra, não é difícil acesso de água, e também aqui anunciar investimentos na unidade escolar estadual. Também Caridade do Piauí, pudemos ali visitar as obras do Estádio Araújão, onde eu pude até bater uma bolinha lá e testar o gramado excelente, o novo polo da UAP, anunciando obras de reforma e ampliação das escolas em todos esses municípios que passamos.
Investimentos em cada uma dessas escolas da ordem de R$1 milhão, que vai revolucionar a infraestrutura dessas escolas e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E fomos a Curral Novo ver exatamente, né, a obra de recuperação, a reconstrução completa da rodovia que vai de Curral Novo para Simões e também a recuperação do trecho que passa por Caridade. Aqui em Simões, finalizamos a noite com obras de pavimentação asfáltica sendo inaugurada, obras de pavimentação poliédrica e anúncio de reforma das escolas. É isso aí, Pro Piauí na estrada, nessa bela agenda que pudemos fazer representando o nosso querido governador Wellington Dias. Será Pior 2022. O mundo dos aventureiros não tem porta nem janela. Em seu caminho, somente o sopro da liberdade o guia. Percorre o desconhecido pelas setas e desenhos, mas é no encontro com o sertanejo que ilumina todo o seu dia. Em cada aurora, um novo desafio que castiga o corpo e traz alegria. Tem sertão, serra e mar, eita, rali de mais-valia. Quem já provou sempre volta e quem não, sonhe em vir um dia. Tradição é tradição, encontro mais bonito não há. É o Brasil num evento só, tem pra todo gosto e coragem nas trilhas do Serapió. 35 anos, do esporte é o maior. Quando vai, pior será. Quando vem, será pior. Uns se perdem nas veredas e vence quem for melhor. A Rede Pense Piauí é presente e persiste em manter de pé o casarão e as memórias da sede da Fazenda Serra Negra na missão dos Aruazes. O que é velho não é necessariamente ultrapassado, porque o velho e o passado explicam e justificam o presente. Tudo isso se encontra e se abraça aqui, na fazenda sede da Fazenda Serra Negra, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, registrado como edifício histórico de relevância e de importância para a nossa história. Este lugar está literalmente tombando. Todos os esforços necessários para que a sua preservação e recuperação aconteçam precisam ser acelerados. O tempo não espera e nem pode voltar. O passado ao presente.
América do Sul, Nordeste do Brasil. Cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Centro-norte do estado do Piauí. Teresina, área de 139.200 hectares e 830 mil habitantes. A 366 quilômetros distante do litoral, a cidade fundada durante o reinado de Dom Pedro II, no ano de 1852, no século XIX, foi a primeira capital brasileira urbanisticamente planejada. Teresina está em uma zona ecotonal, um encontro ecológico entre o sertão e a floresta amazônica. Dois rios, o Parnaíba e o Puti, completam uma composição ambiental de alta radiação solar, a 5 graus do Equador. Compreendendo a importância de conservar ativos verdes para pesquisa e manter áreas nativas protegidas também no espaço urbano, o Parque Zoobotânico do Piauí foi criado em 1973. Os 109 hectares estão a 15 minutos do centro. Exemplares da floresta amazônica, cerrado e a caatinga florescem no Parque Zoobotânico do Piauí. Espécies encontradas em diferentes biomas convivem em um único lugar. Um exemplo são as palmáceas, rara coleção de biodiversidade vegetal tropical. Onde tem verde, tem mais vida. O Parque Estadual Zoobotânico do Piauí cumpre vários serviços ambientais: conservação da mata ciliar, estabilidade de lagoas fluviais, proteção de riachos e nascentes, controle da erosão, abastecimento regular de aquíferos, estabilidade do microclima urbano, recreação e material genético para pesquisas acadêmicas, incluindo um setor de zoológico, gerenciado como Bioparque. Biodiversidade nativa protegida em área urbana. Zona ecotonal de 3 biomas: Amazônia, Cerrados e Caatinga. Pesquisa acadêmica, recreação e educação ambiental. Parque Estadual Zoobotânico do Piauí. Brasil, natural do Piauí. Movimento Salve o Zoobotânico. Eu vim aqui pelo menos para apoiar essa turma, entendeu? E realmente fechar uma instituição dessa traz um grande malefício aos animais, certo? Porque alguns animais já não têm mais cabimento de voltar à sua natureza, seu modo de vida. Alguns já nasceram aqui, mas por outro lado sofreram bastante com a questão de arrecadação, né, de verbas, tá entendendo? Esse local aqui não é um local de prisão para os animais, mas sim é um local onde eles não tem mais acesso à ida, para onde é que vai, não tem condição de me pegar uma onça que nasceu aqui e colocar na floresta. E eu sei o que, é que já ocorreu aqui, os problemas que já ocorreram aqui, certo? Mas graças a Deus que nós temos um povo que precisa bastante abrir os olhos de outros, né? E essa parte da educação ambiental, muitos dos alunos vêm aqui, conhecem um pouco da fauna, da flora, tanto silvestre como exótica, né? E o que a turma estão reivindicando é a melhoria do espaço, tá entendendo? A privatização, que é muito melhor do que estar na mão do Estado. Por que não é fácil ser pai?
Temos muitos pais e filhos que realmente ficam degladiando, ficam, né, ali, onde temos raros momentos de brincadeira mesmo, né? Pode sim, tem muitos pais e filhos que de fato ficam, né, caçando conversa um com o outro ali, ou então não tem uma relação tão próxima ali, por mais que convivem no mesmo espaço, como o Cantão e Jerry, mas é isso, pode ser sim. Também temos pais e filhos que têm dificuldade de conversar, de se relacionar, né? Mas também temos pais e filhos que são bem adequados, que de fato conversam, que compartilham e partilham momentos importantes, né? Por exemplo, o passar de um momento, por exemplo, da meninice, criancice para a vida pré-adolescente, adolescente, adulta, universidade. Então, temos muitos pais também que se aproximam. Movimento Salve o Zoobotânico. Oi, meu nome é Luana Evangelista, eu sou médica veterinária de formação e professora do Departamento de Parasitologia e Microbiologia da Universidade Federal do Piauí. Estou aqui como membro, né, do nosso movimento Salve o Zoo, para que o nosso maior patrimônio ambiental continue presente no nosso estado e com toda a biodiversidade que lá se encontra. Né? Nós estamos na luta por uma reestruturação do parque, visando sempre o melhor para os animais, priorizando o seu bem-estar e a preservação e conservação das espécies que estão lá. Né? Sabemos que muitos dos animais que estão no zoobotânico são fruto de captura, apreensão e do próprio tráfico silvestre. Animais que chegam lesados, machucados, debilitados e que, pela maioria das vezes, não conseguem voltar para a natureza. E é através do parque que existe essa recuperação e essa tentativa, né, de realocação dos animais para voltar para a natureza ou para realmente alguns que possam, né, ser transferidos para outros parques de melhor estrutura ou até mesmo para santuários. Então a gente está aqui clamando para que o governo do estado do Piauí olhe com todo o amor e carinho para o nosso parque, para os nossos animais, porque nós, como profissionais e estudantes da medicina veterinária, das ciências biológicas e da zootecnia, estamos aqui completamente disponíveis para fazer parte de todo esse processo, para ouvir, para opinar, para atender esses animais que estão sob o domínio do parque. A gente está com todo o amor para oferecer, então a gente só quer realmente uma conversa, né, com todas as partes envolvidas para que a decisão não seja unilateral, até porque fere a proposta de parque público, né? Então estamos aqui disponíveis para fazer o que for possível para a melhoria desse parque, principalmente para a melhoria dos animais. Por que não é fácil ser pai? Como eu falei, todos nós, se nós temos o papel presente ali, nós nos comportaremos de acordo com aquele papel exercido. Porque dentro desse papel existem regras a ser cumpridas, tanto por aquele que está emitindo, fazendo, expressando, por aquele que está recebendo ou executando, né? Mas quando nós temos uma ausência desse papel, como eu falei, nós temos uma representação dele por alguém que está ali, né? Por isso que eu falei que não precisa ser a mãe, o pai, pode ser um avô, pode ser um tio. Então, nesse processo da paternidade, nós iremos buscar alguém que o represente, não que eu oficialize para mim mesmo, eu estou em busca de meu pai, mas o meu corpo, meu repertório como um todo, ele acaba fazendo essa busca, exercendo esse papel enquanto filho, porque assim, o papel do pai e do filho, ele é, como eu falei, é uma construção, então, ele nasce para cada um. Então, vamos supor, eu sou solteiro, mas no momento que, se por algum motivo,
eu engravidasse alguém, nesse momento, naquele momento do nascimento daquela criança, nascia um pai e, de fato, nasce também um filho. Então, não quer dizer que essa paternidade, ela surge como... para muitas civilizações, para muitas sociedades, o papel do pai, ele, de fato, é como uma passagem ritualística, né? Para algumas pessoas, inclusive, e equivocadamente, claro, né? Dizem-se que o menino ou o rapaz só se torna homem quando completa 18, quando vota, quando tem um filho, quando vai trabalhar. E, na verdade, não é isso, né? Essas construções não precisam desse ritual, desse aparato ritualístico para acontecer, né? Alguém pode se tornar pai nessa representação, de fato, quando é cuidador. E aí é onde está o fato mais importante. Tornar-se pai, que é uma construção, é tornar-se cuidador, guardião do amor, do carinho, da empatia, de tudo que, de fato, essa criança vai representar para aquela pessoa. Eu posso me tornar pai de alguém que não é mais criança, inclusive. Posso me tornar a representação do pai, e isso não implica em gênero, né? A gente está falando pai como uma construção aqui, de fato, né? E eu posso tornar-me pai de alguém que já é uma criança maior, um adolescente, um adulto. Ou eu já sou pai de alguém que, de alguma maneira, me vê nesse papel. Você falou, e quando esse papel é ausente? Nós vamos sempre buscar nessas pessoas que nos são representativas, que nos são importantes, de alguma maneira, aquilo que eu admiro. Ser pai está ligado muito mais a isso, aos processos de admiração, de reconhecimento, de busca de um modelo que de alguma maneira, aquele papel foi de cuidado para mim e agora eu também quero me espelhar, né? Então não depende desse gênero também. Movimento Salve o Zoobotânico. Sobre algumas diferenças entre parques zoobotânicos e santuários. O parque zoobotânico, ele é legalizado, é um órgão que visa a preservação das espécies, então há animais que chegam no parque e eles conseguem se reproduzir, né? E o produto dessa reprodução pode ser realocado para a natureza, né? Então esse é um ponto forte dentro de um parque zoobotânico. Já no santuário, que inclusive não há uma legislação específica, não há uma fiscalização ambiental, né? Então a gente às vezes nem sabe muito bem o que acontece lá. Sabemos que os animais vão viver numa certa liberdade, mas há momentos também de exposição. Quem não já viu alguma celebridade tirando foto e fazendo vídeos com animal de santuário? Né? A gente vê isso acontece, então significa que há também o uso da imagem desses animais de alguma forma, né? E não há dentro do santuário um responsável técnico que a gente saiba, né? Um médico veterinário, um biólogo, já que a fiscalização falha nisso. E também não há dentro de um santuário a ideia de preservação da espécie, né? A ideia do santuário é apenas do bem-estar animal, o que é diferente, já que o parque zoobotânico ele tem isso como uma maior ferramenta, preservar aquela espécie, né? Fazer com que haja a reprodução dela. Fora alguns animais, né, bem pontuais, como leões e outros animais exóticos, onde é proibida a reprodução dentro de ambiente de cativeiro. Por que não é fácil ser pai? Nos meus últimos dias de vida, meu último suspiro, o que eu vou lembrar? É importante a gente saber qual foi o legado que eu exerci, o que eu deixei e para quem deixei. Não precisa a gente deixar esse legado, um legado biológico. O nosso maior legado não é nem biológico. O nosso maior legado, ele é inclusive construído nas relações que exercemos com as pessoas ao nosso redor.
E essa é a parte importante. Então, se conhecer, buscar, lutar por aquilo que você dá valor para a vida, né? E aí quando a gente fala de coisas, valor, é uma coisa que parece palpável, mas não é. Valor é diferente de objetivo, de meta. Metas eu posso ter durante a minha vida inteira. Eu posso querer ser um melhor professor, melhor psicólogo, melhor médico, melhor agricultor, melhor qualquer coisa. Isso eu posso atingir. Valor, eu vou passar a minha vida inteira correndo atrás. Eu posso ser o melhor médico da minha área, e isso eu vou lutar sempre, o que eu vou fazer sempre. Acho que eu confundi um pouco, eu falei de valores anteriormente, né? Ser melhor psicólogo, melhor médico, melhor agricultor, isso são valores, né? Ter uma boa plantação, fazer uma boa cirurgia, ser médico, ser psicólogo, isso são objetivos, né? Eu chego, atinjo, vejo e acabou. E eu tenho novos objetivos. Já valores, eles de fato é um processo que eu posso de fato nunca atingir, mas sentir durante isso tudo, né? Então, o que é ser uma boa pessoa? O que é ser um bom filho? O que é ser um bom pai? Talvez a gente possa não saber nunca exatamente o que é, mas eu tenho muitos parâmetros para isso. E o produto disso que é o mais importante, é o que vem dessa relação também junto. Por que não é fácil ser pai? Eu lembro que muitos pais, quando chegam pra gente na clínica, eles falam assim, eu quero dar para o meu filho tudo o que eu não tive. E aí quando você vai perguntar o que é que ele não teve, ele vai falar muitas questões materiais, alguns falam das questões imateriais, e aí eu falo, e o que você teve? Tem como também ser dado? Porque, afinal de contas, nesse processo todo, nós não fomos, enquanto humanos. Tem uma questão interessante das ciências comportamentais contextuais, que ela fala que nós, enquanto humanos, nós não fomos feitos para subtrair. Nós sempre somamos. O que significa somar? Quer dizer que nós não deletamos nada do que foi ganho. Quando eu falo deletar, é porque nós não apagamos. Então, toda a nossa história que foi construída até então, ela está lá. Nós somos um produto dinâmico, né, de uma evolução filogenética, ou seja, ao longo das espécies de milhares de anos. Ontogenética, ou seja, a nossa própria história mesmo, como eu aprendi, como eu vivi, como eu experienciei cada momento meu. E também somos um produto da nossa cultura. Portanto, a gente só está adicionando coisas no nosso repertório. A gente nunca vai apagar. Seria bom se tivesse uma pílula para a gente tomar e dizer assim, pronto, sumir os meus problemas, sumir minha dificuldade, mas não é assim. No caso aqui, os pais, eles podem também, inclusive, usar a sua história, e aí, a depender, tem pessoas que tiveram uma infância, uma vida magnífica, então não tem por que mudar. E por que vou mudar então? Eu posso melhorar? Posso, por isso que eu estou falando, a gente pode acrescentar. Mas aqueles que tiveram uma infância aversiva, difícil, por quaisquer motivos, fome, falta de uma adequação escolar ou social, seja lá qual for, a gente pode ressignificar a nossa vida. A gente pode ressignificar esse processo, né? E aí é muito comum chegarmos com adultos feridos por N motivos. Ou alguns adultos bem-sucedidos, mas que nunca se deu conta do quanto ele foi ferido, quanto foi negligenciado nesse processo, quanto ele foi abandonado nesse processo da paternidade ou maternidade dele, né? Exercendo aqui paternidade mais especificamente. E que
aquela ausência, aquele ferimento que ele nunca nem se tocou que existia, né? Ele é refletido hoje através da sua maneira de se relacionar com seus parceiros, com seus filhos também. Ou alguns que chegam assim, eu de fato estou sendo um pai que eu sempre quis ser quanto filho. E aí você de fato, alguns a gente vê essa história se reproduzindo adequadamente, né? E alguns a gente vê que precisa continuar ressignificando ela no processo psicoterapêutico mesmo. Como eu falei, nessa construção dessa paternidade, ou nessa ausência dessa construção, por exemplo, eu posso ter uma ausência da paternidade tendo o meu pai morando na minha casa, exercendo o papel. Por exemplo, tem muitos pais que dizem, aqui nunca te faltou o que comer, nunca te faltou o bom do melhor. Como se isso fosse suficiente. Enquanto humanos, enquanto sociedade, nós não precisamos apenas sobreviver do mínimo possível. E muito mais hoje em dia, a gente fala muito de paternidade saudável hoje em dia. O que é essa paternidade saudável? É quando essa representação ela exerce uma ligação muito maior de cuidado. Então nós temos exemplos de pais, por exemplo, que cuida, que amamenta no sentido de dar mamadeira, de preparar, de limpar, levar à escola, de conversar, de brincar, de saber tudo. Então é aquele pai que de fato está ali, não é que ele precisa estar 24 horas, isso também não nós temos déficits exagerados mesmo e excessos além, né? Não é isso que a gente está falando aqui, de déficit e excesso. Estamos falando daquilo que é típico, ou daquilo que é adequado. Quando eu falo adequado, que é razoavelmente possível. Inclusive, nesse processo, é importante que o pai exerça também esse papel, conseguindo falar o que pode, o que não pode, né? Não é que aqui se pode tudo, né? Então, no caso, hoje em dia a gente fala dessa paternidade onde tenha muito amor, empatia, acolhimento. Você me perguntou sobre, e quando é que isso acontece? Quando tem esse ato, né? Como é que eu vou saber que eu, de fato, talvez, não, mesmo tendo um pai representativo, eu não tive uma paternidade saudável? É quando eu me vejo nas minhas vulnerabilidades ou fraquezas. Por exemplo, eu atendo muitos homens, casais, como eu sou também terapeuta de casal, né? Então, às vezes o casal chega antes do processo todo de separação e a gente vai falando sobre se isso vai se continuar ou não. E caso essa relação continue, como vai ficar os papéis de maternidade e paternidade, porque é outra situação, outro fenômeno importante. Quando você é pai de alguém, ele é para a vida inteira. Mesmo que aquele filho não exista mais em vida, ainda você continua sendo o pai. Ainda você continua sendo aquele que foi o parceiro daquela que gerou. Aquele parceiro daquela que cuidou. Então, nós temos aqui a apresentação que ela vai muito além do papel físico, né? E quando o filho, e como é que a gente pode verificar que nós homens, por exemplo, qualquer um de nós aqui, podemos perceber que talvez não tivemos uma paternidade saudável, né? O papel do nosso pai, né? De maneira saudável. Quando de fato a gente se vê com a dificuldade de dizer eu te amo, quando a gente vê dificuldade de falar de nossas fragilidades para um amigo, para a parceira, né? Quando de fato a gente não tem essa empatia pela mulher, né? Pelo colega. Então eu queria deixar de maneira bem mais aberta, não falar só das relações heteronormativas, porque falar da paternidade e muito mais hoje em dia a gente está falando dessa representação que vai além de qualquer gênero. Eu quero agradecer a sua companhia aqui ao Cid Filho. Este
é o Tá no Meio. O que tá no meio é você, muito mais no meio do povo, pela Rede Meu Norte. Eu quero também pedir que você continue a prestigiar a nossa programação. Esta é a Rede Meu Norte Brasil. Gratidão a todos e a todas que participaram, que geraram esta interatividade conosco. Muito obrigado. Tenha uma semana luminosa, de muita paz, vibração positiva. A todos que estiveram conosco, gratidão. Um abraço. Até o próximo domingo.